Boa tarde, pessoal. A gente vai começar então o encontro de hoje e vou apresentar então o professor Wagner Pádua Filho. Ele é palestrante, empresário, sócio proprietário da CRW Educacional e da Bimédica. Se pode me errado, você pode me corrigir. Professor de gestão empresarial da Fundação Getúlio Vargas, pós-doutorado em empreendedorismo e inovação pela Universidade da Flórida e é um dos responsáveis pela disciplina de marketing, inovação, empreendedorismo, gestão de conhecimento em diversos cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas, como de gestão em saúde. Ele é autor dos livros Marketing e Organizações de Saúde, Inovação e Gestão do Conhecimento e Inovação é Tudo. Muito obrigado, Wagner. Então, vamos ouvir. Vou ficar de cá, que ele me pediu para ficar de cá. Igor, tá ligado? Deu? Aí. Pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Cadê nosso passaporte? Primeiro agradecer ao Bruno pelo convite, né? Prazer, e eu acho que a iniciativa é super bacana, porque a gente, como médico, sabe da dificuldade que é falar desses assuntos empresariais, né? E a inovação e empreendedorismo, de uma certa forma, tem uma interface com a administração. Então, é equívoco a relação e é difícil a gente ter a oportunidade de poder falar isso dentro da área da saúde, né? Dentro da faculdade de medicina. Apesar de também nós temos colegas da área do direito aí, né? Isso é sempre muito bom. Eu acho mó bacana a gente poder fazer essa interface entre áreas, ter profissionais de múltiplas áreas, isso é sempre muito enriquecedor. O professor Cabricho está aqui presente, é meu amigo pessoal, meu companheiro, grande professor, também um amante da inovação, né? Eu e ele já tivemos inúmeras conversas, algumas compromissadas, outras descompromissadas, sobre inovação, ele com a ótica do direito e eu com a ótica, às vezes, da saúde, da administração, né? Eu dou aula há 15 anos na FGV, na área de gestão de saúde, mas atuo também há uns 10 anos nos outros MBAs, gestão empresarial, projetos, TI, uma série de outras áreas. E essa história da inovação veio de uns 6 anos mais ou menos para cá. A inovação no Brasil, ela tem começou a entrar de uma forma mais importante de uns 10 anos para cá, né? Apesar de que o tema, o assunto se fala há muito tempo, mas a gente começou a estudar esse assunto e em 2014 nós estivemos nos Estados Unidos fazendo um polimento da formação acadêmica justamente nessa área. Eu tive aula com o professor Michael Morris, que é um dos maiores nomes do empreendedorismo mundial, acadêmico, publica muito e tal. Então a gente passou a entender essas duas áreas, inovação e empreendedorismo, muito sobre a ótica técnica, inclusive, né? Eu tenho startup também, a Bimédica é uma startup, vocês estão vendo o MedBee aqui, porque o MedBee é uma plataforma, é um braço do projeto da Bimédica, que é uma parceria com a Binóculos, que é uma empresa de realidade virtual, realidade aumentada lá de Curitiba. Então a gente está nesse meio. Eu tive recentemente nos Estados Unidos, pelo governo brasileiro, na South by Southwest, que é a maior feira de inovação do mundo, né, uma das maiores do mundo. E eu vou falar uma coisa para vocês, saúde bombou, cara. Saúde foi um dos temas mais discutidos, né? Um dos temas mais procurados. E para poder discutir um pouco sobre a inovação na saúde sob uma ótica um pouco maior. Porque a gente fica muito centrado em inovação, em tecnologia, né? Em software, em TI, em aplicativos e soluções. E a inovação ela é muito mais do que isso. Nós estamos precisando de inovar na saúde em muitas outras áreas que transcendem a questão essencialmente tecnológica. Não que ela não exista, não que ela não estará no nosso dia a dia muito em breve, né? Então nós vamos... eu trouxe alguns slides para servirem aí de âncora, mas eu acho que a gente pode fazer uma coisa meio aula, assim, né? Melhor do que palestra, né? Assim, a gente fica mais interativo, acho que fica mais legal. Então a gente pode redirecionar e pivotar os assuntos também sem problema nenhum, de acordo aí com os nossos interesses. Bom, primeira discussão em relação ao setor de saúde. Vou contextualizar um pouquinho o setor de saúde e o que a gente tem falado, né? Eu tenho um estilo bastante direto de provocar, de tirar até essa coisa do status quo, né? De estimular a gente a pensar diferente. Eu sempre falo que a gente só vai conseguir pensar diferente no mundo se a gente reconhecer os nossos problemas. Qual é o verdadeiro foco da saúde, hein, gente? É atender o interesse de quem? É do cliente ou do médico? Né?
Nós ainda insistimos que o interesse é do médico. Vamos negar isso não. Vamos esconder não. Nós somos um dos setores mais atrasados nessa área, né? Nós ainda estamos defendendo os interesses do médico e das organizações da saúde, menos ao cliente. Os conselhos de administração se aplicam ao setor de saúde? É claro que sim, né? Óbvio que sim. Saúde é uma área de gestão como qualquer outra área. O verdadeiro objetivo estratégico das empresas de saúde é gerar riqueza para o médico ou para o seu sócio. Eu vira e mexe, eu faço muita consultoria para hospitais, para clínicas, né? E é muito comum a gente ver essa transferência de renda. Uma das razões pelo qual as empresas de saúde estão sempre agonizando é porque há uma transferência de riqueza muito grande para o médico, em detrimento da riqueza da empresa. É muito difícil a classe médica em geral, né? Eu sempre falo que, para vocês que estão aqui, talvez o pessoal que esteja assistindo a gente aí no canal, né? Nós já somos um viés, porque só da gente já estar aqui, nós já gostamos da área da gestão e a gente já está aberto a entender essas coisas, né? Mas na maioria dos setores, em outros setores da saúde, há uma forte concentração da riqueza na mão do médico. E o hospital, a clínica, fica com uma porcentagem muito pequenininha do processo, né? Vamos discutir sobre isso aqui. Conselhos de administração que, obviamente, se aplicam à saúde, qualidade, lucro. Olha que coisa legal, empresa de saúde precisa dar lucro, é claro que precisa dar lucro. É óbvio. Mas é tão difícil de entender na saúde, não sei porquê, né? Parece que, não sei se são os juramentos que a gente faz quando a gente se forma, se tem a ver com a Constituição de 88, tem uma série de coisas que culturalmente vão entrando, né? Vamos dizer assim, aí na cultura popular de que a saúde não se pode ganhar dinheiro com saúde, né? E saúde precisa dar lucro, né? Precisa dar retorno aos acionistas, precisa dar retorno a quem investe. Planejamento estratégico, e eu faço demais planejamento estratégico, e 2, 3 meses depois ele vai pagar a vida e fica lá. Mas precisa dizer que tem planejamento estratégico, né? A gente vai lá, gasta essa consultoria, a gente vai lá, vai, trabalha, apresenta o planejamento estratégico, super bacana, 6 meses depois você conversa com alguém da empresa, e aí como é que estava? Ah, pois é, tá tudo parado aquilo que a gente fez, né? Isso em muitos lugares é assim. Claro que eu estou falando isso em geral, né, gente? Mas nós temos ilhas de excelência, hospitais, alguns hospitais aqui em BH, em São Paulo, outros lugares, né? Que já conseguem fazer uma saúde moderna. Mas eu acho que a gente precisa falar para a maioria, né? Vamos tentar provocar a situação dentro dessa maioria. Foco no cliente, efetiva geração de valor para o cliente, processos operacionais bem definidos, investimento em capital humano, atenção ao mercado e à concorrência. Aí a gente provoca, né, o pensamento, isso realmente é feito? Esses conceitos estão efetivamente sendo aplicados, né? Eu chamo a atenção aos processos operacionais. A saúde tem a ONA, né? Que são esses padrões de qualidade, vamos dizer assim, né? São institutos, são organizações que definem determinados padrões de qualidade para que os hospitais, principalmente, possam seguir. É uma história cultural essa história de ONA, né? Claro que alguns hospitais seguem e efetivamente abraçam essas certificações como algo efetivamente transformador do ponto de vista de gestão e que possa ser seguido para que os processos possam ser melhorados, para que a qualidade efetivamente seja atingida. Mas a gente vê muitas vezes também, passou a avaliação da ONA, as coisas voltam ao normal. Né? Depois de alguns meses, quando vem de novo a avaliação da ONA, corre que tem avaliação da ONA. A gente encontra com as pessoas, eu queria reunir essa semana não pode, não tem ONA no hospital. Por que tem ONA no hospital? Não, mas porque tem muito trabalho. Trabalho de quê? Não era para ter trabalho nenhum. Se você está em reavaliação da ONA, o que era de se esperar? Que isso estivesse fluindo absolutamente normal, que as pessoas fossem lá, né, os avaliadores, os consultores fossem lá e só verificasse aqui e ali, fizesse uma pequena correção ou outra. Mas a empresa para poder reavaliar a ONA. Então é essa provocação se a coisa está efetivamente sendo feita. Bom, e essa aí? Questionar o status quo. Como é difícil questionar o status quo, né? Teoricamente é legal, a gente faz isso na cabeça, mas a atitude, há uma diferença entre o que a gente pensa e a atitude que a gente de fato implementa, né? Pensar diferente e quebrar paradigmas. Como é difícil pensar diferente. É muito difícil pensar diferente. Na teoria isso é muito legal. A gente se propõe a legal. Isso é muito legal. Mas isso é quase um conceito filosófico, né? O ser humano não é feito para pensar diferente. Nós somos feitos para pensar no status quo.
por questões límbicas, por questões psicoemocionais, nós tendemos à nossa zona de conforto, que ela é mais previsível. É difícil pensar diferente. É difícil você pensar numa situação instável, que nos gere angústia, que nos gere insegurança, né? Que eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Então, não é fácil. Incorporar ferramentas modernas de gestão, eu acho que é mais tranquilo, a partir do momento que a gente tem iniciativa de obter essas ferramentas e aprender a lidar com elas de uma forma coletiva. Olhar o setor o setor de saúde e a empresa com foco no futuro. Nós vamos falar um pouquinho desse futuro, que a gente imagina ser esse futuro no setor da saúde, né? Desenvolver novas habilidades e competências e, obviamente, vamos falar um pouquinho sobre a inovação e de que forma que a inovação, dentro do seu conceito moderno, pode entrar efetivamente como uma ferramenta, né? um modelo mindset, né? Um modelo de pensar, de ter atitude dentro da saúde. Só saúde, inovação está na moda, né? Está na moda, só se fala nisso, né? A gente abre aí um monte de jornais, revistas, discussões, só se fala em inovação. Pergunto a vocês, o Brasil é um país inovador? Fica à vontade. O Brasil é inovador? Resposta em coro. Não! Não que nós não tenhamos ilhas de excelência no Brasil, né? Não que o nosso agronegócio não seja inovador, não que o nosso setor financeiro não seja inovador, não que a Embraer não seja inovadora, né? Nós temos algumas ilhas de excelência no Brasil, com certeza. Mas, em geral, nós não somos um país inovador. Se fôssemos, estaríamos disputando a ponta nas gerações de patentes, né, de startups mundiais, de empresas globalizadas, e nós não somos assim. Um país que é colônia há 500 anos, dificilmente vai querer, do ponto de vista de empreendedorismo, conquistar outros países, né? Nós somos culturalmente conquistados há 500 anos. Nosso modelo cultural não é conquistar os outros, nós somos conquistados há 500 anos. Quando as pessoas veem, você está usando uma roupa de marca internacional, a pessoa pergunta assim, você comprou aqui ou nos Estados Unidos? Ah, não, comprei aqui no BH Shopping. Ah, não, a minha eu comprei no Outlet americano. Como se a marca não fosse a mesma, como se a roupa não fosse a mesma. Mas tudo que é comprado de fora é ótimo, né? É claro, vem da coroa. Não vem, né? Tudo que vem da coroa é muito bom no Brasil. Como a gente gosta de produtos importados, né? E como a gente divulga mal o que é nosso. Como a gente divulga mal o nosso café, como a gente divulga mal o nosso agronegócio em geral, como a gente divulga mal o nosso turismo, por exemplo. Chega a ser, falando um pouco de empreendedorismo global, vamos dizer, como a gente divulga mal o turismo, cara. Quem viaja muito para o exterior, eu quero desafiar alguém que, em termos de país, possa me dizer algum país que tem mais potencial de tudo que o Brasil no mundo. Juntando todas as nossas ofertas de produtos turísticos e como a gente divulga isso mal. Né? Agora, viajar para o exterior, a gente adora. Né? A gente adora viajar para o exterior. O Brasil não é um país inovador. Só para citar um exemplo, em 2015 a CNI fez uma pesquisa, 62% dos brasileiros consideram a inovação no Brasil insuficiente. Né? Dizendo que a indústria, classificando como baixo, muito baixo. Eles acham que o motivo é uma defasagem tecnológica. Eu até tenho uma leitura um pouquinho mais além da defasagem tecnológica. Nós temos um problema da inovação no Brasil, ela transcende essa questão tecnológica. Eu até acho que a questão tecnológica até é uma das menores. Né? Porque a tecnologia se compra. O difícil é você ter talento. Eu sempre acho, para mim, o grande gargalo que nós temos no Brasil são pessoas. O grande problema do Brasil são as pessoas, é o talento, é a competência. Esse é um problema grave ligado à educação no Brasil, que a gente não está enxergando e, infelizmente, não está sendo discutido no Brasil. Esse problema é grave. A Hillary Clinton, logo que o Obama assumiu a primeira presidência dos Estados Unidos, tem lá 10 anos, né? 4, mais um do Trump, né? 9. Mais ou menos 9 anos, 8 anos, 9 anos. Ela veio ao Brasil logo no início, preparando a visita dele no Brasil. Né? Ele foi um dos primeiros presidentes americanos que logo no início veio ao Brasil. Foi perguntado naquela época, eu não lembro, era a época da pujança brasileira, né? Era o Brasil, o gigante acordando, aquela coisa que nós estávamos bombando e tal, né? E perguntaram para ela qual era o grande
gargalo, onde era o grande obstáculo para o Brasil se tornar uma grande potência, aquela coisa. E ela respondeu: educação. Talento. 9 anos se passaram e nada. Né? Nós continuamos na mesma coisa. E é claro que a gente não está falando da educação, é claro, a gente pode estender essa conversa para a educação pública, toda essa questão da política educacional no Brasil, mas eu estou chamando a atenção de uma coisa muito importante que vai trazer um tópicozinho que nós vamos falar no final da nossa conversa, que é essa coisa da inevitável substituição do homem pela máquina. Toda essa discussão que os empregos vão acabar, que não sei o quê, que vai acabar muita gente desempregada, não sei o quê, isso tem a ver com formação de talento. Se nós não prepararmos as pessoas para tocar a inovação do futuro, não tem inovação, não tem o processo acontecendo. Né? É mais fácil copiar ou inovar? É muito mais fácil copiar. É muito mais fácil esperar, nós estávamos ali fora conversando sobre o investidor anjo, é muito mais fácil esperar a coisa acontecer e depois, quando estiver mais ou menos acontecendo, eu vou lá e faço mais ou menos igual. Tudo uma coisinha aqui, outra ali. Só que a gente sabe que a inovação disruptiva, que é essa que propõe mudar o mundo, fazer com que os países sejam efetivamente transformadores, estejam na vanguarda do desenvolvimento mundial, da globalização mundial, ela não acontece copiando. A própria China já se conscientizou disso há muito tempo. Eu tive a oportunidade de ir à China recentemente, cara, é outro país. A gente achar que a China hoje é Xing Ling copiando as coisas, pelo amor de Deus. A inovação lá está muito forte. Né? Aí uma outra pergunta para vocês. O Brasil é um país empreendedor? Qual a diferença de inovação e empreendedorismo? É um termo que habitualmente é confundido, né? A gente usa como sinônimo. Outro sinônimo que todo mundo usa é criatividade. Né? Criatividade é uma coisa, inovação é outra, empreendedorismo é outra. Criatividade é uma habilidade humana. Né? Criatividade é uma habilidade humana. A gente tem um capítulo aqui no livro, a gente fala muito sobre isso. Criatividade, todos nós que somos criativos, podemos ser criativos, é uma habilidade humana. Inovação é a capacidade de direcionar essa ideia para um resultado, para uma solução, para a atenção de uma necessidade. Né? Eliminando uma lacuna deixada entre a necessidade do cliente e a necessidade do mercado que está sendo oferecido. E o empreendedorismo é fazer disso um negócio. Um negócio que tem administrador, tem marketing, tem contábil, tem jurídico, tem financeiro, tem todas as áreas, vendas. Eu costumo comentar muito, uma das causas de fracasso de empreendedorismo que a gente vê muito aí no mercado é porque os empreendedores não necessariamente são bons administradores. Porque o empreendedorismo, ele abarca a ideia da administração, assim, né, da condução do negócio, propriamente dito. Fazer bons investimentos, escolher os bons investimentos, ter uma boa estratégia. Né? Então, assim, eu me pergunto, eu fui dar uma palestra há um tempo atrás numa universidade no Rio, e eu estava falando sobre inovação antes de mim, essa história foi meio constrangedora, foi meio legal. Um outro professor falando de empreendedorismo. E ele citou uma estatística que 32% dos brasileiros são empreendedores. Eu até conheço essa pesquisa é verídica. Quando eu estava escutando, eu falei, eu estava com um slide falando que 5% dos americanos são empreendedores. Pesquisa de universidades americanas e tal, 5 versus 32. Mas eu acho que foi até uma oportunidade da gente discutir o que é empreendedorismo para o brasileiro e o que é empreendedorismo para o americano. O que é empreendedorismo para nós, gente? Se você imagina, ele citou os exemplos de umas empresas aqui, eu não vou citar aqui publicamente, está sendo gravado, né? Mas com uma série de questionamentos se essas empresas efetivamente são inovadoras. Né? Coisas que são facilmente copiáveis, gente. Eu vou dar um exemplo de um segmento. Paleta mexicana. Vocês lembram das paletas mexicanas? Nossa, que inovador. Muito inovador. Rapidamente todo mundo copiou. Tinham 150 mil marcas de paleta mexicana. 149.990 naufragaram. Né? Facilmente copiável. Não é disruptiva, não tem uma grande oferta de valor ao seu cliente. Né? Então, para o americano, gente, inovação é Airbnb,
Inovação é Google, inovação é Apple, enfim, essa série de aplicar Netflix, né? Spotify sueco, mas eu adoro Spotify, né? Eu acho que nós estávamos comentando ali fora, né? A empresa teve coragem de quebrar a Apple, só quebrou, né, o modelo de negócio da Apple. Enfim, nós brasileiros somos empreendedores de subsistência. Culturalmente, gente, nós somos cidadãos que estão preocupados com a coletividade ou com a individualidade? Na sociedade, com a nossa individualidade. Isso reflete no nosso comportamento empreendedor. Nós não estamos preocupados em transformar o mundo. Nós queremos resolver o nosso problema. Então, estou desempregado, pego o meu dinheiro, meu fundo de garantia, junto as economias, arrumo um sócio e abro uma fábrica de empada, por exemplo. Abro um food truck, por exemplo. Isso é empreendedorismo? É até. Eu não vou dizer que não é, gente. É. Mas a inovação que nós estamos querendo, disruptivo, empreendedorismo transformador. Vou falar uma palavra para vocês, que é a palavra do momento no meio acadêmico, os principais journals das grandes universidades americanas e europeias, que é impacto. Impacto. Esse é o nome. Inovação de impacto. Vou passar para vocês uma ferramenta rapidinho aqui, ó. 4 itens que vão avaliar se a inovação tem impacto ou não. Primeiro, o alcance dessa inovação. Isso é uma ferramenta do MIT, da Universidade do MIT. O alcance da inovação. Está cada vez mais difícil inovar para milhões de pessoas. A tendência hoje é de a gente encontrar nichos, né? Na saúde, no direito, né? A gente vai encontrando nichos. Então, o alcance, quando a gente consegue fazer um Airbnb, um Uber, né? Um Spotify que pega milhões de clientes, isso aí é um alcance fantástico. Alcance é um, mas não está fácil. O segundo é o grau de mudança de paradigma. Quando a inovação muda completamente o paradigma do mercado vigente, né, isso gera um grande impacto de inovador. Esse é o caso de Uber, dessas coisas que a gente vem falando aí. Né? Terceiro é o significado para o cliente. Quando que a oferta de valor que a inovação está trazendo oferece um grande significado ao cliente. Vou dar um exemplo. A medicina tem muito isso. Né? Você inova, por exemplo, num stent ou numa válvula que treina, vamos supor, uma hemorragia intracraniana, por exemplo. Qual o alcance disso, gente? Baixíssimo. Né? Quantas pessoas no mundo têm hemorragia intracraniana? Eu falo do ponto de vista de startup, né? Do ponto de vista de empreendedorismo. Você comparar isso com a quantidade de clientes que andam de carro de Uber, pelo amor de Deus. Alcance é minúsculo. Grau de mudança de paradigma. Agora, o significado é absurdamente alto. Por quê? Porque é uma tecnologia que salva muito caro. Então, o significado é muito alto. Né? Então, isso é uma outra... A medicina atua muito assim. Muito com significado muito alto. Então, isso funciona com medicamentos, a indústria farmacêutica, próteses, devices, técnicas cirúrgicas, equipamentos. É a mesma linha. É o grau de significado que é muito alto. E, por último, a longevidade. O quanto que a inovação consegue ficar sozinha no mercado. Sem ninguém. Os bons exemplos disso é Cirque du Soleil. Como é que pode? Anos! Pode copiar, inclusive, se quiser, porque o Cirque du Soleil não tem patente, é serviço, né? Você pode copiar se quiser. Agora, o grau de significado é absurdo. Né? O que o Cirque du Soleil entrega de valor, de talento, é muito alto. Fora a tecnologia, valor de marca, né? Altíssimo. Disney é outra. Né? A longevidade é absurda. Né? Continua sozinha no mercado, Universal, tal, mas... Né? A Disney é mágica demais. Bom, quando a longevidade é baixa, então vai estar cada vez mais difícil de inovar então para todo mundo, como é que eu faço? Não tem outra saída, gente. Quando a longevidade, o alcance, quando o alcance, aquela primeira, de milhões, é baixo, só tem uma saída. A inovação tem que ser de alto impacto, com grau de significado ou com mudança de paradigma. Se isso, de que nós estamos falando? Inovação disruptiva. Se eu não for capaz de oferecer uma alta solução para o mercado, então, gente, com todo respeito, paleta mexicana, food truck, com todo carinho para quem tem isso, ou você oferece um valor muito mágico, ou você será copiado imediatamente.
tem uma regra de empreendedorismo que é muito simples. Enquanto você é pequeno e não é ninguém, ninguém vai te incomodar. Começa a ganhar dinheiro para você. É só você começar a ganhar dinheiro que todo mundo vai abrir o olho. Todo mundo vai ver o que você está fazendo e vai tentar fazer igual. Tem uma outra ferramenta do MIT que é muito legal, só para a gente passar para frente. Que é uma ferramenta para você avaliar o quanto que o concorrente, qual é o grau de significado que você tem. São 4 cargas que você precisa avaliar. Que é a carga financeira do seu negócio, o quanto que precisa de dinheiro para entrar. A carga tecnológica, quanto que precisa de tecnologia para entrar. A carga de pessoas e talentos, o quanto de gente talentosa você precisa para entrar. E a última é a marca, o quanto que a sua marca é forte a ponto de alavancar negócio. Já deu para perceber. Vou dar um exemplo para você. Pega o Uber. Vamos copiar o Uber? Bora? Bora. Você tem grana para montar um aplicativo parecido com o Uber? Fala em termos de impacto. Então, quer 100 mil reais, você faz um aplicativo bom, igual ao do Uber. Precisa de gente talentosa para poder fazer uma competição, muito talento para fazer uma empresa igual para copiar o Uber? Não. Não precisa. Tecnologia, altas tecnologias? Não. Mas e a marca? E a marca? A marca é fortíssima. É muito difícil. Então, quando a carga financeira é baixa, de pessoas é baixa e de tecnologia é baixa, você tem que abrir o olho para as marcas. E nesse mundo globalizado, as grandes empresas vêm e encostam em você. Aí você faz, de repente, um negócio, oferece lá um sanduíche vegano, você monta uma lanchonete vegana, super legal, tecnologia. Começou a ganhar dinheiro, o McDonald's começa a oferecer. Monta em frente a você, te mata. Na hora. Logo voltamos para o talento. Voltamos para a inovação disruptiva de impacto. Voltamos para as pessoas. Voltamos para a educação. Voltamos para soluções que efetivamente impactam no país. Legal, né? Vamos voltar para a saúde. Gente, o nosso setor é conservador e resistente à mudança. Não que os outros setores também não sejam, mas nós da saúde é impressionante. Somos muito regulados por uma série de organizações. Falta de informação e gestão administrativa por parte dos profissionais da saúde, em geral. O médico desconhece os processos e os métodos de inovação. Inovação é muito mais do que ter boas ideias, é metodologia. Hoje tem muita ciência por trás. Né? Eu falei aqui para vocês de 2 ferramentas, por exemplo, aqui, né? Da gente avaliar projetos inovadores. Mas tem muita teoria por trás, tem muito estudo por trás, né? Muita validação por trás. O setor necessita urgentemente de inovar em custos, em produtividade, em processo, em tecnologia, em pessoas. Esse é um slide que saiu na Harvard Business Review, no trabalho, desde 2004. Eu gosto de mostrar em quase todas as apresentações que eu faço. Ele já discutia em 2014 o perfil do inovador, né? Quem vai ser o inovador do futuro, qual é o perfil que cada um de nós estamos aqui, quem está nos assistindo, precisamos pensar e desenvolver, né? O primeiro quadro fala, não basta mais ir à melhor universidade, tirar as melhores notas, entrar na melhor empresa ou ser promovido ao melhor cargo. Poxa, não basta? Não. O negócio agora é ser criativo. O negócio agora é buscar soluções novas para problemas novos. Ter sede por aprender através de canais alternativos e ter uma forma inovadora de raciocinar, de agir, de solucionar problemas. Uau, esse perfil aqui, gente, é um perfil difícil de atingir. Essa discussão nos artigos mais modernos continuam. Né? Esse autor trouxe na Harvard desde 2014, mas a discussão ainda continua. Essa discussão em relação a talentos continua nos principais países que querem transformar o mundo, e a gente vê muito pouco essa discussão no Brasil. Né? Nós estamos aí passando por reformas do ensino médio, né, de metodologias nas universidades. Eu acho que nós estamos aqui numa das maiores universidades do país, né, e o desafio que nós temos em relação às metodologias, em relação aos modelos educacionais, a que tipo de aluno nós estamos formando, que tipo de metodologias e estratégias nós estamos usando. Né? Acho que fica uma discussão aí, uma ideia para a gente pensar. Bom, trouxe rapidamente 2 conceitos de inovação.
A inovação vai acontecer no meio empresarial quando uma ideia, um método, uma novidade, um mecanismo novo é agregado ao contexto vigente, promovendo uma melhoria. Eu sei que a disciplina é de inovação e empreendedorismo, já devem ter escutado isso várias vezes, mas só para contribuir com o meu conceito, o conceito que a gente desenvolveu no livro, né, do Inovação é Tudo, eu coloquei que a introdução de uma ideia, produto, modelo de negócio, capaz de gerar melhorias com resultados para a empresa e ou cliente e ou sociedade. Vocês percebem que não existe o termo financeiro no conceito, né? A gente sabe que em vários autores eles trazem, eles promovem, eles defendem que a inovação precisa dar dinheiro, né? Que o resultado financeiro precisaria ser considerado. Eu não coloquei isso no conceito por uma razão muito simples, é só para tirar um pouco da... A gente não correu o risco de ficar muito preocupado com o dinheiro e esquecer a solução. Claro que no final o retorno financeiro vem, na maioria das vezes, né? Mas hoje tem o lance da inovação social, do empreendedorismo sustentável, né? Então acho que nós temos outras vertentes de inovação tão importantes serem consideradas e que não envolvem necessariamente o ganhar dinheiro, vamos dizer assim, né? Uma empresa inovadora, na minha visão, é aquela que tem a organização voltada para a cultura da inovação. A cultura da inovação é uma coisa que é muito fácil, eu tenho muita preocupação e faço algumas críticas. A empresa se coloca em inovação na visão, na missão, nos valores, no plano estratégico. É muito bacana falar nos outdoors, né, nas propagandas, somos uma empresa inovadora e tal. Mas isso de fato está sendo replicado nas atitudes, né, na forma como a cultura se difunde dentro da organização. Os itens de baixo eles são, na verdade, talvez a forma prática de como que essa cultura se implementa. Então, por exemplo, dando liberdade para a geração de ideias. Nós temos liberdade para falar o que a gente pensa, nós somos estimulados para isso, né? Existem reuniões rotineiras dos mais diversos setores da economia que envolvam equipes multidisciplinares, que é o item 3, né, estimulando várias ideias. Essa coisa da multidisciplinaridade, isso aí está sacramentado e sedimentado em várias áreas do conhecimento. Isso entra pela criatividade, entra pela inovação, pelo empreendedorismo. É muito legal. Eu vejo gente de várias áreas, como nós aqui, saúde, direito, né? É bacana a gente poder ter essa diversidade. Estruturar os processos de modo a proporcionar um ambiente favorável à inovação. Os processos são questionáveis, são passíveis de melhorias, de fato, ou nós somos obrigados a seguir o processo? Eu vou falar uma coisa aqui que é assim, polêmica, por favor, entendam o que eu quero dizer. Até que ponto a gestão da qualidade não inibe a inovação? Né? Porque a gente sabe que as ferramentas da ISO, da ONA, elas permitem sim e estimulam o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos processos. Entretanto, na prática, elas acabam que engessam um pouco, né? Só da qualidade que estiver nos assistindo, me perdoem, eu não quero dizer que isso não funciona. Pelo amor de Deus, funciona. E a gente sabe que tanto a ISO quanto a ONA, eles preconizam as mudanças dos processos e o aperfeiçoamento, mas na prática não acontece não. Porque se eu tenho um padrão a ser seguido, eu vou seguir. E a inovação? E a mudança? E o aperfeiçoamento? Né? E a necessidade do cliente que pode mudar? Por que não estarmos pensando em questionar o processo sempre? Quantas inovações não surgiram por deslizes do processo, por exemplo, né? Ou por um questionamento do processo, né? Ou porque alguém em algum momento resolveu fazer o processo de uma forma um pouco diferente e descobriu uma forma muito mais rápida, muito mais ágil, muito mais econômica para atingir aquele objetivo, por exemplo, né? Por fim, o desenvolvimento contínuo de capital humano, essa questão do talento, eu já falei isso com vocês. Um pouquinho da habilidade do inovador, não vou entrar muito em detalhe, pensar fora da caixa, capacidade de prever o futuro, só uma palavrinha em relação ao prever o futuro, não estamos aqui para cravar o futuro, isso é bobagem. Quem gosta de inovação não está aqui para cravar futuro nenhum. E quem está fazendo futurologia aí está charlateando o mercado, sinceramente. É impossível prever o futuro. O mercado ele é mutável o tempo inteiro. Nós somos uma sociedade mutável e passível de influências sociológicas mais diversas, né? Então, cravar o futuro, bobagem. O que nós precisamos é estar na crista da onda, estar por perto dela.
Eu tenho uma metáfora muito legal que eu falo de inovação, que eu comparo muito aos surfistas de alto nível, né? Os bons, aqueles que vão transformar esse campeão mundial, eles encaram os mares mais bravos e onde eles ficam tomando caldo de onda. Não, quem toma caldo de onda é quem está aqui. A inovação está acontecendo lá, as ondas estão quebrando e nós estamos aqui só na espuma. Não, quem quer inovar tem que ir lá para o fundo do mar e ficar lá, sentadinho na prancha. Eu falo que a prancha é a metáfora da técnica, né? Do conhecimento. Sentadinho no conhecimento, preparado para a inovação chegar. A hora que a onda se forma, você nada em direção a ela e tem. Né? Uma metáfora legal. Não estamos lá para prever futuro. Nenhum surfista sabe qual é a onda melhor. Se soubesse, ganhava todos os campeonatos. Não tem como saber. O que nós temos que fazer é estarmos lá. Preparados, antenados, ligados, para a hora que a coisa acontecer, a gente está preparado para isso. A questão do capital intelectual, talento, criatividade, conhecimento técnico, está absolutamente sedimentado que inovação, quem conhece, quem domina o conhecimento tem mais chance de inovar. Fato. Você pesquisa, não tenha dúvida. Ah, mas ele não tem nem estudo e tal. Pode até acontecer, mas quem estuda, quem domina um assunto, qual a chance de eu inovar em direito? Muito menor do que vocês, são os advogados aqui da sala. Vocês dominam o assunto, eu não domino. Qual a chance de eu inovar em neurocirurgia? Eu não sou neurocirurgião. A menor ideia de como é que funciona a técnica de cirurgia, não sou cirurgião, sou cardiologista, sou clínico. É importante conhecer não só o tópico, a área de conhecimento ao qual nós estamos atuando, e as múltiplas áreas que interagem com aquele objetivo inovador, como é importante também conhecer de inovação. Entendendo como é a inovação, quais são as ferramentas, como eu julgo, como eu faço análises em relação a isso. Preparo para enfrentar mudanças e quebrar paradigmas e a questão do risco também. Ó, esse é um assunto muito legal, é todo um capítulo de empreendedorismo, né? Por que o empreendedorismo gosta de emoções, né? Isso tudo é pesquisado, isso aí tem todo um contexto cognitivo que faz com que as pessoas empreendedoras gostam de viver em altamente periculosidade. A gente gosta de ter emoções. E tem estudos que mostram, né, por que o empreendedor aceita, por que ele enxerga um risco de forma diferente das pessoas normais. O muro é alto ou é baixo? Depende da perspectiva que você olha. Né? O tamanho do desafio, o tamanho do obstáculo depende do seu processo cognitivo, de como você encara isso. Né? E a gente sabe que os empreendedores, eles minimizam o risco. Eles potencializam a sua capacidade de suplantar os obstáculos. E terceiro, eles absorvem mais, igual lutador de MMA, absorvem mais fácil a pancada, porque o lutador de MMA é impressionante. Né? Eu fico impressionado como é que o lutador de MMA apanha tanto e depois levanta na luta. Né? É meio como um empreendedor, ele apanha, toma, vai pra lona, tá sangrando, depois ele levanta. Pô, tá pronto para outra e... Né? Então ele assume mais riscos, ele lida com o fracasso de uma forma também mais... Eu não vou dizer mais tranquila, porque eu já fui empreendedor, já fracassei em empreendimento, então assim, eu sei como é. É ruim demais. É horrível. Mas acontece. E a gente tem que estar preparado para isso. Né? Não vou entrar em detalhes só para mostrar como é importante o conhecimento hoje de inovação. Esses são alguns dos modelos de inovação discutidos na literatura. Os dois últimos a gente trouxe de uma forma meio inédita no livro. Os outros todos são descritos bem na literatura. Alguns são famosos aí, disruptiva, inovação aberta, inovação reversa. Não vou entrar em detalhes, são várias ferramentas. Isso mostra quanto é importante conhecer. Vou falar agora para vocês, isso não está sendo discutido muito na literatura mais não. A moda hoje, essa coisa de método, isso fugiu um pouco. Isso é a discussão da época de 2010, 11, 12, 13. Estava se discutindo muito isso na literatura, modelos, validação de modelos e tal. Hoje a discussão fugiu um pouco disso. A gente não tem visto muito na literatura discussões sobre metodologias propriamente ditas. Outra abordagem muito importante em inovação é onde ela pode ser direcionada.
há uma inequívoca tentação de direcionar a inovação para produto. Não que não seja, produto é muito legal. Mas inovação, gente, é muito mais do que inovar em produtos. Nós vamos inovar em serviços, em cadeia de suprimentos, em modelos de negócio, em sustentabilidade, em processos, em pessoas. Particularmente na saúde, eu trouxe 4 pontos para a gente discutir. Nós já estamos aqui já na metade já final, já passamos da metade final aqui da nossa apresentação. Vamos discutir um pouquinho sobre a inovação na relação médico-paciente, no atendimento ao cliente, no papel do médico e nos processos operacionais. Começando na relação médico-paciente. Isso vai mudar muito daqui para frente. Muito, já está mudando. Né? Nós temos hoje um paciente muito mais informado e muito mais exigente. Nós temos uma série de aplicativos hoje de ferramentas tecnológicas na interface dessa relação. Isso vai aumentar ainda mais. Isso está muito forte nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos algumas barreiras ainda de conselhos e tal, mas isso vai chegar mais cedo ou mais tarde. Nós vamos nos interrelacionar. Tivemos recentemente legislação relacionada ao WhatsApp, por exemplo, né, como se fosse possível a gente cercear a comunicação via WhatsApp entre 2 seres humanos que têm interesses em comum, por exemplo, médico e paciente. Né? O efeito Dr. Google, o MedBee, a Bimédico, a nossa empresa está exatamente atuando nesse efeito Dr. Google, fake news. Não adianta, porque o paciente vai para a internet, ele busca todas as informações. Isso vai fazer com que o profissional médico seja pressionado cada vez mais. Que o paciente chega para a gente e fala assim, não, doutor, é porque eu vi aqui que tem um lançamento novo, que tem uma técnica nova de um stent no coração, tal, que estão fazendo lá na Bósnia e Herzegovina, por exemplo. Né? Porra, né? Você tem que saber, não tem saída. Nós saímos de uma relação médico-paciente para uma relação médico-cliente, que exige, que quer que você chegue no horário, que quer relações justas comerciais, que quer pós-venda, que quer encontrar você, né? Uma série de questões. No atendimento ao cliente, né, gente? Quem é verdadeiramente o seu cliente? Qual a importância dele no futuro de sua empresa e de seu trabalho? Nós vamos cuidar do nosso cliente de fato? Nós temos a consciência. Quando é que nós vamos virar a chave e passar a ter a consciência de que o cliente é importante para nós? E que principalmente na saúde, como também no setor jurídico, nós somos área de serviços, boca a boca funciona muito, né? É um referenciamento. Eu dou aula de marketing de serviço, eu falo uma coisa muito, muito importante. Serviço, como ele é intangível, não tem jeito do cliente ver qualidade. E como é que ele vê qualidade? Ele vê pelo referenciamento de quem ele confia. Né? Então, eu estou precisando de um advogado, estou precisando de um médico. Vai no doutor aqui que eu conheço. Vai no doutor advogado aqui bacana que eu conheço. Eu fui resolver o meu problema. É assim que a coisa funciona. Agora, se nós não cuidarmos do nosso cliente, nós vamos perder uma das grandes ferramentas que nós temos de divulgação do nosso trabalho, que é o referencial boca a boca, vamos dizer assim, né? A questão da empatia e da humanização está sendo super discutido com a questão das novas tecnologias, de inteligência artificial que virá, robótica, etc. Né? Será que o paciente quer humanização? Né? Ou a discussão, acho que assim, eu acho que todo mundo vai, nós somos seres humanos, é claro que a gente quer. A questão é, o que é humanização? Se a gente parar para pensar, é claro que nós estamos em aula de inovação, então o papel aqui é quebrar paradigmas e deixar vocês incomodados, vamos dizer assim, né? Você que nos assiste aí. Será? A partir do momento que a gente tem sites e as pessoas se apaixonam pela internet, que as pessoas se apaixonam pela internet, né? Desde quando tem programas na televisão, a pessoa, não casei com a pessoa, como é que você conheceu? Pela internet. Vocês se apaixonaram pela internet? À distância. Né? Eu já tive muitos casos em aulas assim, que a gente fala, quem tem parentes morando fora do país? Saudade, é absurdo, tal. Aí você vai pelo Skype. Ou agora pelo WhatsApp, pela cama, não sei mais Skype, né? O WhatsApp tem. Aí você vê a pessoa à distância e o coração. Já vi mães dizendo assim, quando eu converso com a minha filha, com meu filho, meu coração se sente aliviado, se sente acalentado, confortado. Mas ele não está com a filha, com o filho. Ele não está milhares de quilômetros à distância. O que é humanização? Fica aí para vocês. Conhecer bem suas necessidades e demandas. É porque o paradigma nosso é que precisa tocar, né? Precisa estar frente a frente.
Conhecer a necessidade e demanda de cliente. Para mim, é uma das grandes habilidades do inovador e do empreendedor também, né? Aí, nesse caso, a ideia funciona. Eu falo que inovador é um grande diagnosticador de problema. Não me traga problemas, me traga soluções. Isso é essa frase, conhece? Essa frase funciona para inovação? No! Isso é frase operacional. Frase de inovador é me traga problemas. E dos bons. Quanto melhor o problema, melhor o terreno, mais a oportunidade para a solução disruptiva. E qual é o problema bom? O bom é aquele que ninguém está vendo. Esse é o ideal. E talvez nem o cliente esteja vendo. Tem uma cena muito legal do filme do Jobs, o primeiro deles, o de 2010, que é como aquela famosa saída dele da Apple, né? Aquela discussão que ele teve com o presidente, quando a Apple abriu ações no mercado americano, entrou o presidente da Pepsi, né? Ele foi da Apple e tal. E tem uma cena que ele entra na sala do presidente e o presidente diz assim para ele, Steve, para de achar que as pessoas querem computadores. As pessoas não querem computadores. Porque se as pessoas quisessem, a IBM fazia. Ele fala nada, vira as costas e sai da sala e sai da Apple. Só que todos nós hoje temos um computador na mão. Todos. E a IBM faz computador hoje? Não. Não faz mais. A IBM não faz mais computador hoje. Esse é o problema que nem o cliente sabe que ele quer. Esse é o ideal. Ele é difícil? É, né? Porque eu preciso decodificar o cliente. Eu preciso decodificar o descriptografar, a palavra é melhor, né? Ela é do WhatsApp, né? Criptografar, é legal. Né? Tem a ver com segurança cibernética. Eu tenho que descriptografar o que o cliente quer, o que o mercado quer. Isso muitas vezes não é fácil. Aliás, isso explica uma outra frase legal de inovação, que nem sempre quem chega primeiro bebe água limpa. Isso funciona habitualmente em outros setores da economia, mas na inovação isso nem sempre é verdade. É só pensar que o WhatsApp jamais foi o primeiro aplicativo de mensagens existentes, pelo amor de Deus. Né? Isso acontece, sabe por quê? Porque quem chega primeiro decodifica o mercado. Mas na hora de decodificar, às vezes, essa decodificação não vem muito legal, às vezes falta tecnologia, às vezes você encontra o cliente um pouco imaturo ainda no mercado, né? Um pouco imaturo, você precisa de um certo tempo, um time, para que a inovação caia, e às vezes no modelo de negócio empreendedor, não dá tempo do negócio fechar. Quem vem depois, na segunda leva, enxerga o mercado um pouquinho já mais, né, vamos dizer assim, aberto, um pouquinho mais direcionado, vem consertando o que foi feito antes, com um desenho de modelo de negócio mais sustentável, vamos dizer assim, e isso acaba que dá certo. Né? Muito bem. Papel do médico. Conhecedor de ferramentas. Gente, o papel do médico vai mudar demais daqui para frente. Então, por isso que eu achei muito legal, Bruno, quando você me chamou, a gente conversou um pouquinho, o doutor Frederico já tinha me comentado também, né, que o pessoal da medicina aí estava meio inquieto com a falta de inovação e empreendedorismo dentro do curso. E olha, eu tenho falado isso nas minhas aulas, inclusive, vocês me perdoem, usado o exemplo de vocês aqui, porque, gente, para pensar, né, se uma das maiores faculdades de medicina do país, se nós estamos aqui falando disso, né, você imagina nas outras. Né? Você imagina o desafio que nós temos dentro da saúde. Isso. Se nós estamos dentro da UFMG, falando de gestão, falando de inovação e empreendedorismo, como uma disciplina optativa, fruto da iniciativa aí, né, de vocês, professor, e você, né, vocês que estão prestigiando a disciplina, imagina o desafio que nós temos. Eu fui professor de patinho durante 7 anos, e eu tinha uma disciplina de gestão de saúde lá, que eu fazia como um ser extraterrestre isolado, né, era uma disciplina optativa também, era disputado a tapa lá. Era disputado a tapa as vagas. Era um sucesso, tinha 50 alunos lotados a sala, todo mundo ia. Eu sempre botava no disciplina optativa lá de medicina, que hora que é, gente? 3 horas da manhã, né? Porque que hora que o estudante de medicina vai fazer disciplina optativa? Né? De 3 da manhã às 4 da manhã, porque afinal de contas, o que vocês vão fazer de meia-noite às 6? Né? Da medicina não tem tempo de fazer disciplina de gestão em saúde, horário nobre, assim, 1 hora da tarde. É meio-dia, né? A gente fica sem almoçar para poder aprender. Assim funciona. Lá também era assim. Era de 7h30 às 8h30, às 9 horas. Lá. Os alunos vinham todos assim, né? Desmaiando. Mas aí chegava lá, pilhava, né? E ficava legal.
Então, vai mudar demais. O médico vai precisar ser conhecedor de ferramentas empresariais, alinhado a processos e a gestão administrativa. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Quem não se alinhar, quem não... Ó, pega hospitais aí, os hospitais de São Paulo, pega Einstein, Sírio, aqui, ó, Mater Dei. Não segue para você ver. Não segue. Você não tem saída não, ou segue ou segue. O processo é aquele, mas tem que fazer. Não vou fazer. Tem que fazer. Formação profissional ampliada, nós temos que ampliar a formação. E uma mudança de visão. A relação com a equipe, ela sai de vertical para horizontal. Sai o médico onipotente, onipresente, e passa um médico, membro de uma equipe multidisciplinar, interligada e tal. Processos operacionais. Sai o médico excluído do processo e entra o médico incluído, integrado ao processo. Relacionamento com colaboradores, de patrão para parceiro, porque essa história de jogar instrumento na parede, sabe? Cirurgião, né? Dá o instrumento. Não é? Tá! Conhece isso não, né? Ah, não, né? Isso não existe mais não. Isso não, gente. Não é possível, né? Eles são parceiros, são funcionários, instrumentadora, né? Enquanto a enfermeira ainda vai que é companheiro. Mas fala assim, secretárias, pessoal que trabalha na equipe nossa, nós somos parceiros, nós somos todos, né? São funcionários de uma empresa como nós também somos. Relacionamento com clientes, de hierarquia para prestador de serviço. Sai o Medicase, o juridiquês, aliás, serve tanto para nós quanto para vocês do direito. Né? Tá acabando o Medicase e o juridiquês, né, gente? Um pouco do Medicare, a minha startup é isso, é matar o Medicase, acabar. Acabar com essa história de ninguém entender de medicina, para parar. Tem que, inclusive de tratamento. Não pode, não vai ensinar o paciente a tratar. Não, cara, o Google tá aí. Hoje todo mundo sabe fazer contrato, todo mundo lê contrato, todo mundo sabe um pouco de juridiquês. E isso tem que se quebrar cada vez mais. Esse é o mundo moderno. A gente não pode mais se esconder atrás de um idioma que ninguém entende, chamado juridiquês e medicase, e passarmos a encarar nosso cliente de frente, com competência, com qualidade e oferta de valor. É isso que nós precisamos fazer. Para aquelas conversas lá que tem lá no Supremo, a gente não entende nada que eles falam. Hoje ele vai lá no Google Tradutor, Google Tradutor juridiquês, né? Peremptório, né? As coisas aqui. Depois vocês falam aí para nós, filho? Depois você fala aí umas palavras difíceis que o juridiquês fala. A gente tem um monte na medicina. Um monte. Que a turma pergunta, né? Que você fala assim, você vai ser submetido a uma denervação subcutânea do nervo ciático. Hein? Né? Isso morde? Como é que é isso? Ofende? Paga imposto de renda? Isso que você falou? E o lucro das empresas, de alienado a esse lucro para alinhado ao lucro. Aquele médico que usa não sei quantos fios, está absolutamente desalinhado ao processo financeiro e do lucro da empresa e passar a entender que ele vai usar um fio mais barato ali naquele porque ele economiza, porque tem todo um contexto ligado a lucro, né? E por fim os processos operacionais de maior integrador. Não, você vai me dando aquele do horário, hein? Então vamos aí, você vai me dando que a gente vai... Maior integração entre colaboradores, gestores e sócios. Criação de POPs, que são os procedimentos operacionais padrão. Nós precisamos acostumar a trabalhar com processo. A gente já faz muito processo. O que é o processo na medicina? São os protocolos, né? Protocolo é processo. É uma forma de a gente ter processo. Só que os POPs são processos operacionais que transcendem a questão médica e passam também as questões administrativas. Devem ser seguidos por todos os profissionais das empresas de saúde precisam, inclusive o médico, inclusive os papas. Todo mundo precisa seguir, pô. Né? Porque visão de qualidade e satisfação do cliente, contemplar o conceito do cliente interno, isso existe, é o endomarketing, isso existe, nós precisamos, né, cuidar do cliente interno. Os processos operacionais precisam ser simples, práticos, fáceis de ser compreendidos e executáveis por todos e sempre que possível, claro, objetivar os ganhos de produtividade. Produtividade é um mantra hoje nas empresas como um todo, não é só na saúde não. E isso, inclusive, está sendo discutido neste momento, 2018, muito discutido. Europa, Estados Unidos, China. O imbróglio da produtividade. Vocês já notaram qual é a tríade da produtividade? São essas três que estão embaixo ali. Pessoas, tecnologia e processos.
Aonde que o mundo moderno avançou nos últimos anos, vocês acham? Tecnologia. Avançou bastante. Só agora encostou. Já está dando, né? Esse assunto nosso é importante para a gente entender como é que inteligência artificial, como é que robótica vai chegar na área da medicina. Tá? Finalzinho aqui. Processos são legais, mas as pessoas hoje é o grande desafio. Como fazer o ser humano produzir mais? E aí vai vir a discussão da máquina. Inevitável a substituição do homem pela máquina, gente. É inevitável. Olha, eu faço parte, isso é bastante controverso hoje na imprensa e na literatura, tanto acadêmica, livros especializados, jornalistas, meio da imprensa, a gente vê uma série de discussões. Coisas do tipo, 50% das profissões nos próximos 5 anos não existem ainda. Mais de metade dos empregos vão desaparecer. Essas conversas que a gente está vendo por aí, né? Sem cravar a questão do futuro, fato é que, do ponto de vista técnico, a máquina é melhor do que o homem. Na grande maioria das funções. E como nós temos pressão por ganhos de produtividade, por redução de custos, e aí vem reforma trabalhista, vem todo um contexto jurídico aí que é uma coisa fundamental da gente discutir isso no país, porque tem impactos dessa inevitável substituição do homem pela máquina. Eu brinco no meu livro, tem um capítulo no livro aqui que eu falo até assim, a máquina é muito melhor que o homem, para pensar. É claro que isso é uma brincadeira, né? Mas assim, ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem reclamar, né? Não tem 10º, fundo de garantia, férias, não tem causa trabalhista, toda a parte trabalhista não tem. Não precisa motivar, né? Não precisa motivar. Eu vou motivar, trabalho em equipe, motivação, não tem nada disso. A máquina trabalha outra coisa, né? A máquina faz direitinho o que você manda ela fazer. Exatamente o que você manda ela fazer, igualzinho, né? E no final ainda tem uma vantagem, quando você manda ela embora, quando você contrata outra, ela vem muito mais moderna e sem treinar. Você não precisa gastar com treinamento, ela já vem sabendo mais que a outra. Que mundo perfeito, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Está se discutindo a literatura hoje, 2018, você for abrir MIT, Harvard, essas principais revistas business, que são mais do mundo empresarial, vamos dizer assim, né? Não há discussão se vai ou não vai substituir. Essa não é mais a discussão. A discussão é quais as novas habilidades, os novos profissionais precisam ter para lidar com as novas tecnologias. Que elas virão. Se vai substituir ou não, vai depender. Existem trabalhos que mostram que o topo da pirâmide e a base fica. O meio é que está correndo risco demais. Quanto menos impacto for o seu trabalho, quanto menor a sua capacidade de tomada de decisão e julgamento. Esse é um artigo que está no MIT agora na viradinha do ano, 2017 para 2018, falando sobre julgamento e tomada de decisão. Quanto mais a sua capacidade de tomar decisão vai precisar de tomar decisão e de fazer julgamento, mais você fica. Mais o ser humano fica. Por mais que a inteligência artificial ande, caminhe nos próximos 10 anos aí para ajudar a gente a tomar decisão. Falei, a inteligência artificial vai ajudar a gente a tomar decisão. Ela vai ajudar. Nós sabemos muito bem que tanto na medicina quanto no direito já chegou. Né? Eu falei, nós temos lá na frente, vou falar do projeto Watson. Chegou tanto na medicina quanto no direito, fazendo jurisprudências maravilhosas, dando diagnósticos para nós, melhores do que os seres humanos. Claro, isso é absolutamente compreensível e não é difícil de entender por que isso acontece. Porque eles ficam chamados de um negócio chamado Big Data. A quantidade de dados que nós estamos produzindo, gente, é absurdamente assustadora. E é impossível no cérebro humano conseguir vasculhar, por exemplo, todas as jurisprudências existentes no Brasil naquele dia. É impossível. Cruzar todas as variáveis de um paciente de CTI. Tem trabalhos mostrando o Watson que está reduzindo 2 a 4 dias o tempo médio de internação em CTI. Pois isso é muito relevante. A questão não é essa, o mundo vai caminhar para a produtividade. Tem um livro muito legal que eu discuto nas aulas, que é de um sociólogo, que é o professor Ignacio Sachs. Ele foi orientador de tese de doutorado do Vinícius Lages, que foi ministro do Turismo no Brasil, hoje está no Sebrae. Um amigo pessoal. Esse livro chama Inovação e Sustentabilidade. É um livro bem legal.
Tem artigo do Fernando Henrique Cardoso, do Cristóvão Buarque, tem alguns. Porque é uma discussão da inovação sob a ótica política. O que nós vamos fazer com 30, 40, 50 milhões de possíveis desempregados daqui a 5, 10 anos? O que é que nós vamos fazer com essas pessoas? Porque nós vivemos num país. E vivemos num país de brasileiros. E não tenha dúvida, quem vai pagar essa conta somos nós. E aí não estou aqui para ficar discutindo se é capital privado, público, se é o governo que tem esse papel, se são as empresas que têm papel, depois a gente pode até discutir em outro momento. Fato é que ou a nossa sociedade se preocupa com as novas capacitações, seja pela ótica do desemprego, seja pela ótica de não ter o profissional capacitado na frente para tocar a inovação que nós precisamos. Por exemplo, médicos que lidam com inteligência artificial e que sabem ser... Tem um artigo que fala de influencer, de feeder, de alimentador de banco de dados, de como é que eu sou influenciador das tecnologias, como é que eu interajo com essas tecnologias, elas estão lá. Quem dominar vai ter mais produtividade. Quem não dominar vai ficando para trás. E como é que eu faço para formar um aluno de medicina sem saber disso? Eu estou velho já. Talvez eu não pegue isso. Eu acho que vou pegar, mas vou pegar um pouquinho mais na frente. Mas vocês estão começando. Não tem saída. O pessoal do direito também é a mesma coisa. Vocês vão ter que lidar com a tecnologia. Não tem saída. Né? Os desafios, né? Aumentar a produtividade, priorizar o trabalho médico, as novas tecnologias em gestão, apps, softwares, autoatendimento. As máquinas vão chegar e vão chegar cada vez. Eu faço parte, eu sou mais especialista. Tem gente, né? Existe uma série de teorias sociológicas e econômicas de que o mundo na história sempre aconteceu e que em outros momentos da história empregos foram sendo destruídos e novos empregos foram sendo criados. Mas eu discordo, eu acho que nós estamos numa nova era. Nesse ciclo, eles esqueceram de contar a globalização e a internet. O poder computacional está assustador. E nós não vamos conseguir. Eu até acho que nós vamos ter novas profissões. Eu não sei se vai ser com a mesma velocidade e se nós vamos conseguir abraçar todo mundo. Esse é o grande problema. A questão da redução de custos, né? Nós estamos muito direcionados. A medicina tem esse problema, né? Da substituição tecnológica. Nós precisamos substituir a tecnologia, não adicionar. Na medicina a gente adiciona muita tecnologia. O ganho de escala operacional é a redução do custo, aumentando a resolubilidade. Alguns desafios ainda para frente, né? A questão da mudança do modelo. Nós precisamos discutir o modelo do SUS. Eu tenho com todo carinho se o SUS é bacana, mas nada é perfeito que não possa ser melhorado. Tudo pode ser melhorado. Por que a gente não pode evoluir no SUS no Brasil? Qual o problema de colocarmos isso dentro de uma discussão positiva, próspera? Não tem problema nenhum. Né? A forma de financiamento da saúde. Será que é dessa forma que nós fazemos? Está dando certo? Pergunto a vocês. Está dando certo? A saúde está legal no Brasil? Se não está, é sinal que tem espaço para inovação. Questão do cadastro único, a gente sabe que está caminhando. A gratuidade da saúde no Brasil, isso é constitucional, isso é um mantra no Brasil. Isso é um mantra no Brasil. Vale para a educação também, né? Será que isso é assim que precisa ser feito? 100% gratuito? Será que é papel do Estado totalmente 100% em todas as situações? Eu sei que está sendo coberto pela Constituição, mas é o momento de discutir o Brasil. Porque se tivesse dando certo, nós teríamos a educação e a saúde perfeita que a gente queria. Que perfeita, mas legal. E a gente sabe que não é assim. Estou acabando, doutor Bruno. E o médico do futuro? Fortemente impactado por novas tecnologias. Precisará aprender e lidar obrigatoriamente com tecnologias disruptivas. Menos operacional e mais julgador. Nós precisamos ampliar nossa capacidade de julgar, analisar e criticar. Eu pergunto aos professores que estão aqui na sala, nós estamos ensinando nossos alunos a criticar, a analisar, a julgar. Especialidades em risco? Algumas estão em risco? Novas especialidades surgirão? Será que vão ter médicos de imagem no futuro? Ou as máquinas vão dar o diagnóstico sozinhas? Né? E aí um pouco das novas tecnologias. Todas essas eu não tenho dúvida que vão impactar a saúde. A gente tem lidado um pouquinho com realidade virtual. Eu tenho vigiado aqui 3D e hologramas na educação. Isso é um modelo do médico de futuro aí. E os impactos disso na educação, no ato médico,
na gestão de hospitais e planos de saúde, no diagnóstico médico e no perfil das especialidades. E, por fim, a questão do projeto Watson. Gente, se a ideia não é absurda, porque não há esperança para ela. Tudo isso que a gente pode estar dizendo aqui pode ter incomodado alguns que estão nos assistindo. Mas é justamente esse incômodo que é o grande instrumento motivador do inovador. Nós adoramos sermos incomodados. E olha, soltem as armas, joguem elas no chão. Nada de ficar preso no seu paradigma. Procure enxergar a forma de pensar de outros. Entre em discussões. Política, futebol e religião não se discute? Ah, não. Esses são os mais gostosos de discutir. O conhecimento está na diversidade. A gente avança quando a gente está no adverso, no diferente. Porque se eu converso com você e você tem o mesmo conhecimento que eu, você não está me acrescentando nada. A inovação é uma constante busca pelo conhecimento, uma constante busca por problemas e dos bons, e com uma ótima capacidade de ouvir o diferente e de lidar com ele e de pensar que pode existir uma forma diferente de solucionar as coisas diferente do que a gente pensa. Tá? Obrigado. Estou à disposição se alguém tiver algum tipo de pergunta, quiser fazer um comentário, discordar de alguma coisa. Obrigado. Vou aproveitar para fazer uma propaganda. Eu trouxe alguns vídeos para vocês. Livro Inovação é Tudo. A gente publicou em 2016, um fruto do trabalho do pós-doutorado. O doutor Frederico me acompanhou bem quando eu fui publicar. A gente sabe que publicar livro no Brasil não é mole. Então, infelizmente, a gente tem que pagar para publicar livro no Brasil. Então, assim, eu trouxe alguns para comercializar com vocês. E é R$1,39 a assinatura do professor, que é legal. Estou à disposição, gente. Sei que vocês estão tudo com aula aí, né? A gente ainda tem mais uma apresentação. Opa! Mas você vai ficar depois da apresentação? Então, até umas 3 horas aí posso ficar. Beleza, depois a gente pode continuar conversando. Tá bom. Obrigado aí, gente. Obrigado. Pessoal, desculpa a gente prolongar um pouquinho, mas quando aparece é interessante, difícil de terminar. E aí eu fico sofrendo aqui na frente, tentando como é que a gente vai fazer para finalizar. Mas vamos seguir aqui, então depois a gente pode continuar fazendo contato. Vou chamar então o professor Frederico Gabich, professor de Direito da FUMEC. Ele já veio aqui na nossa disciplina. Eu preciso falar isso, meu nome é Bruno Nascimento, eu sou aluno aqui do nosso. É porque de toda a maioria que me conhece, metade me conhece, metade nunca me viu. Tem o professor Marco Romano, que é o coordenador da disciplina. Mas então vamos chamar o Frederico Gabich, que já esteve com a gente no primeiro semestre, no período passado da disciplina. Deu uma aula excelente sobre câmbio jurídico, planejamento jurídico, e aí fez um convite para mim, startup, ir lá na FUMEC, participar da competição de câmbio jurídico, e ele vai explicar mais ou menos como foi essa experiência lá. Boa tarde, pessoal. Como o Bruno falou, a partir da palestra que eu dei aqui nessa disciplina, né, nós criamos o desafio Medtech BR, baseado na startup que o Bruno, com outros colegas, tem aqui na Faculdade de Medicina da UFMG. E o desafio começou com uma apresentação no dia 6 de abril, na qual alguns mestrandos do programa de mestrado em Direito da Universidade de FUMEC se apresentaram, falando sobre análise estratégica do direito, falando sobre canvas e modelos jurídicos de negócios, também sobre planos de ação, e depois o Bruno e os seus sócios lá estiveram e deram também uma palestra com um pitch a respeito da empresa deles. Tudo isso foi registrado no site inscrito.net, você tem isso tudo lá gravado, né, comprovando o que aconteceu, e o desafio foi lançado com a participação de alunos dos cursos de Direito, de graduação em Direito, aqui de Belo Horizonte e da região metropolitana. Foi feita uma comissão, foi constituída uma comissão integrada por professores da Universidade FUMEC, de outras instituições e os sócios da Medtech BR, e depois de analisar as propostas que foram apresentadas, nós tivemos os resultados e foram escolhidos 3 grupos que vão fazer um pitch rápido aqui com as soluções que eles desenvolveram
para os problemas da Medtech BR. Basicamente, o grupo vencedor foi o grupo vou pegar aqui os nomes, FOR7, da Faculdade de Direito da FASER, seguido pelo grupo, vou pegar aqui, Jurismec, da Universidade FUMEC, e o BIOG, também da Universidade FUMEC. Não sei qual que é a dinâmica, mas talvez nós pudéssemos começar pelo terceiro, o segundo, e deixar o final para os grandes vencedores lá da FASER, que está aqui acompanhado pela coordenadora Patrícia Guzmão, que não poderia deixar de ser, seu fiel escudeiro, o professor Gustavo. Então vamos chamar aqui a apresentação primeiro do grupo BIOG, que foi em terceiro lugar. E vão se apresentar o Gabriel Vicente Borges Correia e a Simone Maria de Souza, com as soluções que eles apresentaram para problemas que eles identificaram na Medtech BR. A ideia foi, a partir dos problemas da startup do setor de saúde Medtech BR, apresentar soluções que possam ser seguidas também pelas outras startups que vocês têm aqui no FMG. Primeiramente, boa tarde a todos. Como o Fred já disse, meu nome é Gabriel, essa é a Simone, a gente é da Universidade FUMEC, a gente está no 5º período do curso de Direito, e a gente é da equipe BIOG. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o professor Wagner pela excelente palestra. Deu até uma facilitada no que eu vou falar, que eu vou falar justamente de proteção à inovação no direito, e a Simone depois irá falar sobre métodos alternativos de solução de conflitos e também um mecanismo de uma SA, que é o TAG-A1. Só um adendo ao que o professor Wagner disse sobre a carência de inovação no Brasil. A líder saiu no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, recentemente, o líder de depósitos de patentes no Brasil. Foram 77. A IBM, que é a líder mundial, depositou mais de 8.000 patentes. Ou seja, dá uma discrepância incrível, né, nesses dados. Mas voltando ao nosso plano de ação, primeiramente eu irei falar sobre propriedade intelectual e a proteção em 2 ramos diferentes. Primeiro eu irei falar da proteção da propriedade industrial marca da Medtech, depois eu irei falar sobre o software. Primeiramente, a gente fez uma pesquisa de viabilidade sobre a marca Medtech. O INPI, que é a autarquia federal responsável pelo registro de marca no país, ele é subdividido em classes. Então, com base no princípio da especialidade marcária, ele divide em classes para diferenciar as empresas. Encontramos um grande problema da Medtech, que a marca Medtech ela não está disponível para registro. E tem outra empresa também chamada Medtech, que tem registro nas classes 9, que é a classe de aplicativo, registro na classe 42, que é a classe de desenvolvimento de software, e também tem um registro na classe 44, que é a classe que envolve a medicina, e também tem as suas especificações para o software em si. Outro problema que a gente identificou foi na marca Richmond Watch. Ela também não poderá ser utilizada, pois ela também tem, a outra empresa também tem registro da marca nas mesmas classes que eu citei anteriormente. Agora, indo para a questão do software, a gente primeiramente tem que falar que não existe patente de software no Brasil, foi uma opção do legislador, e o que se tem no Brasil é o registro do software também junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E este é um processo declaratório e bem simples, ele não é um processo complexo, então seria necessário a Medtech fazer o registro desse software para a proteção futura. A importância tanto do registro da marca e tanto do registro do software é que os dois poderão ser integralizados ao capital social da Medtech, e a Medtech irá poder comercializar e provar que o software do Richmond Watch pertence a ela. E como acontece com diversas startups, de vez em quando elas são adquiridas por empresas maiores, tipo Google, IBM, etc., com o registro de software e com o registro de marca, isso iria agregar o capital social da empresa e ela teria facilidade de comercializar isso. Agora eu vou passar a palavra para o Simone, que irá dar continuidade à palestra. Boa tarde. Boa tarde.
Uma outra questão que nós vamos abordar é uma questão sobre uma solução jurídica para a questão de conflito entre os sócios. A nossa proposta jurídica é sair da esfera do judiciário para propor soluções alternativas para a solução de conflitos da sociedade. A primeira alternativa, aliás, são duas alternativas institucionais, são todas as duas estabelecidas por lei. Não preciso voltar, mas eu vou entender. São duas alternativas estabelecidas por lei, mas nós temos a possibilidade de solucionar esses conflitos fora da esfera judicial. Então, a primeira alternativa é a mediação. Nessa primeira alternativa, esse conflito será dirimido através de um mediador. Se essa alternativa não obtiver sucesso, o próximo passo será, então, a arbitragem. No caso da arbitragem, essa arbitragem, tanto a arbitragem como a mediação, ela será estabelecida e instaurada numa câmara de arbitragem e mediação. No caso da arbitragem, escolhe-se um árbitro e esse árbitro ele vai ter a decisão de resolver, de dirimir esse conflito entre os sócios. A grande questão desse árbitro é porque a sentença que esse árbitro vai declarar, ela tem efeito como se fosse o mesmo efeito de uma sentença declarada na esfera judicial. Então, a gente está quebrando paradigmas aqui, porque nós estamos saindo da esfera judicial para poder solucionar os conflitos existentes dentro da sociedade. Uma outra questão, que é um termo também, que não é um termo conhecido, mas diz respeito em relação à questão de como proteger o sócio minoritário da empresa. Porque a lei da SA estabelece um mecanismo de tag-along, e o tag-along ele vai proteger o sócio da seguinte maneira: caso haja uma mudança de controle acionário do controlador dessa empresa, o sócio minoritário ele vai ter suas ações protegidas, ele vai ter nessa mudança de controlador, e ele vai receber 100% do valor daquelas ações, sendo assim sendo totalmente protegido na mudança de controlador da empresa. Bom, são esses os dois itens que a gente gostaria de, 3 itens, na verdade, de mencionar rapidamente. E eu deixo aqui meu agradecimento à palestra, porque nós, na verdade, estamos aqui inseridos dentro de uma questão de inovação proporcionada pelo professor Gabricho, no que diz respeito ao modelo de negócios dentro de uma quebra de paradigmas que nós temos aqui. Então, eu agradeço muito. Boa tarde. Só para contextualizar, acho que o pessoal da saúde acaba de já sabe, o pessoal do direito que não estava presente no evento, acabou não vendo o pitch da Mestec. A Mestec participou do evento com outra startup da Finlândia, e a gente recebeu 3 prêmios por um aplicativo que a gente desenvolveu para monitorar o paciente com Parkinson. Esse aplicativo ele deu o nome de Rhythm Watch, que é o que o pessoal da BioB falou sobre as marcas. Hashtag Rhythm Watch, só para a gente poder entender o que está sendo falado. O próximo grupo é o grupo Jurismec, vai ser representado pelo Henrique Delgado de Corim e pela Laura Braga de Carvalho. Pitch de 6 minutos. Tem iluminação, se puder colocar. Pode ir no passeio, eu acho. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Laura, executivo de Gorim. E, primeiramente, a gente queria agradecer ao professor Gabicho por ter nos proporcionado essa experiência muito boa de já ter contato com o empresarial e
e a Medtech por ter nos proporcionado essa competição. E nós iríamos falar primordialmente pelo registro de software e pelo registro de patentes no exterior, mas o registro de patentes no exterior acabou que não vai ser mais utilizado e hoje em dia começou a ser o registro de software. Bom, retomando alguns dos pontos que a equipe anterior falou também sobre o registro de software, no Brasil você não precisa de ter o registro para ter a proteção do software. Então, desde a criação do software ele já está protegido. E o que a nossa equipe estava em mente era pensar o porquê de se gastar tempo e dinheiro na criação de um registro quando a proteção ela já é feita independente dele. Para a gente, o registro ele é importante, além da proteção, por uma questão de segurança. Então, você tem a garantia da novidade do seu software e do seu desenvolvimento. Então, em futuras ações que a Medtech, por exemplo, se envolvesse com esse registro feito, ele já tem a segurança e a proteção dele, a inovação do registro feito. Como meta, a gente colocou justamente isso, vai estar com plano de ação, então não vai dar para ver. Mas meta foi justamente isso, essa questão do registro como prova. Indicadores seria o recebimento de royalties pelo uso do produto criado por eles. E eu vou passar a palavra agora para a Ana Laura para falar sobre os metas e indicadores. Só completando o que o Henrique falou, a proteção seria de 50 anos, caso fosse registro. E aí, o quem seria por um dos sócios ou por todos, como é facultativo, seria quando achasse necessário. E quanto a gente não estipulou o valor, porque seria genérico. Então, o INPI que vai decidir, sabe? Seria através de uma consulta. Então, é isso mesmo. A gente fez um outro de registro de patentes no exterior, por causa do Finlândia e tudo. Mas acho que não seria confiável, assim. Então, é isso. E, finalmente, o grupo vencedor, que é o Forset, da FASER, representado aqui pela Micaele Ferreira Vidigal e pelo Said de Souza Salles Júnior. Por favor. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Micaele Vidigal, sou integrante do grupo Forset, Soluções Jurídicas. Meu companheiro de apresentação é o Said e os demais integrantes do grupo é a Sara, o Paulo e a Monique. Gostaríamos de dizer que ficamos muito contentes com a classificação, não imaginávamos. Agradecemos também a presença de todos que estão aqui, porque sem vocês nós não estaríamos aqui, não seria tão agraciado e tão felizardo de termos todos aqui. Ao palestrante, muito obrigada pela palestra. À equipe Medtech, muito obrigada pela oportunidade. Nós ficamos muito felizes de poder contribuir com os senhores sobre um pouquinho do conhecimento jurídico que nós não consideramos que temos. Estamos aprendendo. Bom, de início, gostaríamos de dizer que nós separamos alguns assuntos que nós julgamos ser de maior relevância. Antes de começar a falar a nossa principal proposta, gostaria de explanar um pouquinho para vocês as vantagens da Limitada. Pelo vídeo, o conhecimento que nós tivemos, né? A Medtech foi constituída em uma sociedade limitada. Qual a vantagem, então, de constituí-la? De início, o que tange a norma jurídica, ela é mais simples, não é tão complexa quanto as outras sociedades empresariais. Posteriormente,
Aí se pensa, poxa, mas uma sociedade limitada, o próprio nome já diz, ela é limitada. E se eu quiser expandir o meu negócio? E se ela visa crescer? Qual seria a solução? Eu continuaria com uma limitada? Não necessariamente. Uma outra possibilidade seria as SAs, que é a segunda maior adesão dos brasileiros. Mas qual seria então, por que não já iniciar com uma SA? Uma SA, ela possui uma lei própria que é o regulamento. E essa regulamentação não é tão simples. Então muitas pessoas optam, não, vou começar com uma LTDA, depois, de acordo com o meu crescimento, eu passo para uma SA e vou expandir o meu negócio. Mas qual seria então a vantagem? Primeiro, a expansão de capitais. Segundo, a captação de recursos. Talvez nem isso, porque no caso é as ações, né? Então, assim, ela tem um nível de crescimento muito maior, principalmente a nível mundial, que eu acredito que a Medtech vai alcançar. Agora, a transformação societária. Acho que nossa companhia limitada virou sociedade anônima, ou seja, cresceu. Então, o que é essa transformação societária? Bom, transformar uma sociedade, não necessariamente você vai pegar aquele, no caso da limitada, o contrato social, e aí vai passar por tudo, aliás, você vai fazer isso, você vai passar por todos aqueles processos de transformação previstos na lei de SA, para transformá-la em uma SA, uma ERI, etc. Outros tipos societários. Porém, por que transformar? Nós acreditamos sim, como eu já disse anteriormente, que a Medtech vai expandir o seu capital, já expandiu o seu capital, não, vai expandir os seus negócios, já expandiu por ter negociações com outros países. Então, vocês começam pequenininho, mas depois vão ficar grandões. E qual seria, então, a solução? Se eu disse que para constituir uma SA seria muito mais complexa. Bom, a solução que nós apresentamos foi fazer um contrato de sociedade limitada aos moldes de uma sociedade anônima, atendendo todos os requisitos da sociedade anônima. Por qual razão? Porque quando eu vou fazer esse efeito de transformação da minha sociedade, eu não vou precisar passar por todos os requisitos que a lei de SA coloca para que eu venha constituí-la. Então, eu só faço a transformação. É simples, rápido, fácil, bem tranquilo. Não necessariamente você precisa contratar novamente um advogado, você precisa procurar todos aqueles meios que dificultam a construção de uma SA. Pelo contrário, você só vai transformá-la, porque o seu contrato de limitada já atende todos os requisitos da SA. Então, a nossa primeira proposta seria essa, uma facilidade para os sócios da Medtech, quando ganharem uma imensa proporção que a gente acredita que vocês ganharão. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega de apresentação, Said. Boa tarde a todos presentes. Meu nome é Said, né? Já fui apresentado. Eu vou falar um pouquinho, a partir dessa iniciativa, desse início, a constituição da sociedade limitada e depois a tramitação dela em uma sociedade anônima. Alguns dos pontos interessantes da sociedade anônima é o acordo de acionistas, que não está previsto na limitada. Mas é interessante a gente adotar esse instrumento, que ele vai dar maior agilidade, coesão e uma maior segurança jurídica na tomada de decisão dos sócios. Basicamente, o acordo de cotistas e acionistas é um contrato, como se fosse um contrato de haver, que os sócios vão se comprometer a tomar as decisões juntas ou conjuntas. Inclusive, o primeiro grupo a falar aqui falou com relação à eleição de foro. Um dos instrumentos que pode ser utilizado para a eleição de foro seria o acordo de acionistas. A proteção do software. Software é um produto da empresa, é super importante a proteção da empresa, porque você pode proteger, no geral, a funcionalidade, a existência própria da empresa e a rentabilidade da empresa. Existem dois mecanismos de proteção empresarial que nós trouxemos aqui. É interessante depois também a gente desmiuçar um por um. Foi passado no segundo grupo aqui com relação à proteção, que não é necessário, de fato. A Lei 9610, ela, de propriedade intelectual, de 1998, ela não coloca como necessário o registro. Contudo, a gente vai ver mais para frente que realmente é interessante, é importante para a empresa ter essa proteção da marca.
tanto da marca quanto do produto, do software. Né? O primeiro deles aí é o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? É o registro de marca e patente, a lei 9279 de 1996. Na própria lei, ela já não prevê, lá não fala software, fala programas de computador. A própria legislação já não prevê aí a patente ou registro de marca e patente do software. Só que tem um decreto presidencial de 1998 que fala sobre o registro do software e aí autoriza a fazer o registro da marca e patente. Só que esse registro não é 100% garantido, porque ele vai proteger o código-fonte, que é a programação do software, e não a sua utilização posterior dele, a sua funcionalidade. Outro interessante que a gente achou que daria uma proteção maior ao software seria não só a proteção do código-fonte, mas além da proteção do código-fonte, as suas variáveis e a utilização, ou fim prático daquele programa de computador, que é o registro em ata notorial do código-fonte, que é um registro no cartório, que é feito a partir do código-fonte e as utilidades. Vai proteger tanto o programa de computador quanto a sua utilidade para outros terceiros, né? Utilização para a utilização de outros terceiros desse produto. É só isso. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes. O professor Bruno não pôde ficar durante todo o período. O grande professor. Obrigado. Quero finalizar agradecendo à Faculdade de Medicina da UFMG, especialmente ao Bruno e aos seus sócios, né, que desde o começo aceitaram o desafio Medtech BR como uma atividade entre, na verdade, várias instituições de ensino que participaram do projeto. Nós temos, inclusive, a prova matemática da existência de Deus com os eventos gravados, né, tanto na Universidade do MEC quanto aqui agora na UFMG. Então, o Ministério da Educação não vai poder reclamar da inexistência de uma atividade transdisciplinar entre instituições diversas de medicina e de direito em Belo Horizonte, em Vespasiano e em outros lugares do Brasil que participaram também do desafio. Muito obrigado. A palavra para o Bruno terminar, né, já que ele que é o condutor. Pessoal, a gente queria agradecer muito a presença de vocês. Acho que a gente nunca teve uma interdisciplinaridade tão interessante na disciplina. A gente só tem geralmente os cursos da saúde aqui presentes com a gente. E ter vocês os diretores foi um orgulho muito grande para a gente. Espero que a gente consiga repetir isso futuramente. Muito obrigado, pessoal. Se a gente quiser discutir, vem discutir lá fora, tem uma apresentação aqui. Então, a gente pode continuar conversando lá fora. Bom, muito obrigado.